Todos nós temos uma espécie de seguro contra problemas. Todos nós, independentemente da idade, cultura, raciocínio, nível de inteligência, todos nós temos esse seguro que é invisível e intransferível. Esse seguro está ativo o tempo todo, porém, para ele fazer uma real diferença no seu dia, ele precisa de um elemento que se chama atitude. E a partir do momento que você toma uma atitude em relação a ele, aí sim ele vai fazer uma diferença muito grande na sua vida. E o nome desse conceito, o nome desse seguro é o poder da intuição. E para te provar a importância da intuição na sua vida, eu vou te contar uma história que aconteceu com uma das pessoas mais importantes da minha vida, que é a minha madrinha. Há muitos anos atrás, ela estava voltando do serviço de ônibus e ela estava sentada numa cadeira ao lado da janela. E naquele momento, dentro do ônibus, tudo estava absolutamente normal. Tanto no ambiente interno quanto no ambiente externo. Nada fugia da normalidade. Só que num determinado momento, a minha madrinha teve um pressentimento. E esse pressentimento dizia para ela levantar daquele lugar que ela estava e ir para um outro lugar. No entanto, quando ela sentiu esse pressentimento, ela achou muito estranho, porque a racionalidade dela, a parte racional, não conseguia identificar o que havia de errado. Porque a partir de uma análise rápida que ela fez dentro do ônibus e fora do ônibus, nada fugia da normalidade. Então era muito difícil dela entender o que estava acontecendo. Mas a cada momento esse pressentimento ficava mais forte e dizia para ela: sai desse lugar e vai para um outro lugar. Num determinado momento, ela resolveu escutar esse pressentimento. Então ela se levantou e sentou numa outra cadeira mais para o fundo do ônibus. Alguns instantes depois, entrou um rapaz dentro do ônibus, passou pela catraca e sentou exatamente no lugar onde ela estava. E alguns segundos depois, houve um tiroteio na rua e, infelizmente, esse rapaz que estava sentado no lugar dela acabou tomando um tiro. A minha madrinha sempre conta isso com muita emoção, porque ela literalmente poderia ter perdido a vida dela se ela não tivesse escutado a sua intuição. Por isso que eu digo que é uma espécie de seguro contra problemas. Mas você percebe que para esse seguro ter validade, para que esse seguro possa realmente fazer a diferença no seu dia, você precisa tomar uma atitude em relação a ele. Você precisa escutá-lo. Porque se você não escutar, esse seguro não serve para nada. A intuição tem um poder muito forte, ela tem uma importância muito forte na nossa vida. Só que ela só funciona para quem escuta, para quem toma uma atitude em relação a ela. Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e ele falou para mim que estava muito triste porque ele tinha demitido um rapaz que trabalhava na empresa dele há 10 anos. E aí eu falei para ele assim: poxa, mas o que aconteceu, né? O que aconteceu que você teve que demitir ele? O que deu de errado? Aí ele falou para mim: poxa, Everton, eu tô muito triste, cara, porque, enfim, eu tive que demitir ele. Ele era um cara do bem, só que era um rapaz que causava muito problema na equipe, chegava sempre atrasado, e isso acabava prejudicando o rendimento dele e o rendimento de toda a equipe. Então eu tive que demitir ele. Aí eu falei para ele: vem cá, você disse que ele trabalha aqui há quanto tempo? Aí ele respondeu: há 10 anos. Aí eu perguntei para ele: e quando que você percebeu que ele tinha essas dificuldades? Aí ele olhou para mim e disse assim: Everton, na realidade, eu percebi isso desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia de trabalho eu já percebi isso. Só que eu acabei dando uma oportunidade porque eu pensei que ele poderia melhorar. E o tempo foi passando, e ele não melhorou. Enfim, aí até que chegou o momento que eu tive que demiti-lo. Você percebe que esse rapaz, ele identificou o problema no início. A partir do pressentimento, né, a partir dessa intuição, ele já conseguiu identificar logo nos primeiros contatos, nos primeiros dias de trabalho, que aquele rapaz poderia se tornar um problema muito maior e muito pior se ele não tomasse uma atitude naquele momento. Só que ele não escutou essa intuição. Se você chegar para uma pessoa que acabou de se separar, uma pessoa que foi casada durante muito tempo, e se você perguntar para ela: o que aconteceu? Por que vocês se separaram? Aí ela vai falar assim: não deu certo, ele era muito estourado, muito agressivo, né? Ou ela era muito chata, ela era muito ciumenta, acabou não dando certo.
Aí você pergunta para a pessoa o seguinte: vocês estão juntos há quanto tempo, né? Há quanto tempo vocês estavam juntos? Aí a pessoa vai falar para você assim: a gente está junto há 7 anos. E quando que você percebeu esses problemas? Quando que você percebeu essas características no seu companheiro ou na sua companheira? Na maioria das vezes, ela vai te dar a mesma resposta que o meu amigo. Ela vai falar assim: eu percebi isso desde o começo. Desde o começo eu já percebi que ele era meio estourado. Desde o começo eu já percebi que ela era meio ciumenta. Desde o começo eu já percebi que ela era um pouco agressiva. E a grande pergunta que fica é o seguinte: se você percebeu isso desde o começo, por que você só tomou uma atitude agora? Você percebe que muitas vezes na vida nós criamos um problema ou nós deixamos que um problema se desenvolva na nossa vida porque nós não escutamos a nossa intuição? E essa intuição, como eu disse no início, ela não tem nada a ver com inteligência, ela não tem nada a ver com cultura, ela não tem nada a ver com raciocínio. Ela é um elemento que todos nós temos. A grande questão é que algumas pessoas escutam e que outras pessoas não escutam. Claro que eu não estou dizendo aqui que uma pessoa que tem um determinado defeito ou que tem uma determinada característica, essa pessoa não possa melhorar ao longo do tempo. O que eu estou querendo dizer é que muitas vezes, a partir da sua intuição, você pode perceber que realmente aquela pessoa não vai melhorar. Ou que realmente aquele relacionamento não vai dar certo. Ou aquela pessoa que você contratou não vai render. Ou ela não encaixa com o perfil da sua empresa, né? Ela não tem as características necessárias para fazer com que a sua empresa chegue onde você quer que ela chegue. Então é muito importante escutar a sua intuição. Obviamente que existem problemas na vida que você não tem controle. São problemas macroambientais, que acontecem num âmbito que você não pode interferir. Porém, grande parte dos problemas que acontecem na nossa vida acontecem no ambiente microambiental. E sobre esses problemas microambientais, nós podemos interferir. Eu posso tomar uma atitude em relação a eles, porque são problemas que eu tenho fácil acesso. São problemas que acontecem com a minha família, são problemas que acontecem com meus colegas de trabalho, com os meus funcionários, com os meus sócios, com os meus amigos. Então eu posso tomar uma atitude em relação a ele. O que eu não posso fazer é ser imprudente e deixar com que uma coisa pequena e absolutamente insignificante se torne uma coisa grande que vai prejudicar numa escala enorme o andamento da minha vida. Você percebe o quanto de capacidade que nós temos e o quanto que nós ignoramos? Por isso é muito importante que você tenha consciência do poder da intuição. E de que a partir do momento que você toma consciência desse poder que está aí dentro de você, agindo o tempo todo, falando um pouco sobre o que vai acontecer na sua vida, falando um pouco sobre o caminho que você tem que tomar, falando um pouco sobre as escolhas que você tem que ter. E você tem que abrir a mente e abrir o seu coração para escutar essa intuição. Não obedecê-la o tempo todo, mas simplesmente escutá-la. Escute a sua intuição. Não ignore um dos maiores poderes que todos os seres humanos têm. Porque a partir do momento que você ignora a sua intuição, você abre mão desse seguro, invisível e intransferível que todos nós recebemos logo no início da nossa vida. Então, sempre que você tiver algum pressentimento, sempre que você tiver alguma sensação que diga respeito às coisas importantes da sua vida, pare, escute a sua intuição e pense sobre qual é o melhor caminho que você deve tomar naquele momento. Porque a sua intuição sabe muito mais sobre você e sobre muito mais do que está acontecendo ao seu redor do que você pode imaginar, do que você pode enxergar, do que você pode analisar. Porque a intuição, ela vai além do raciocínio e da análise. Ela vai muito além das questões racionais. Ela ultrapassa essas questões. Então ela tem informações, ela tem alguns elementos para te oferecer, algumas informações para te dar que você não teria acesso apenas pela sua racionalidade. Então escute a sua intuição e aproveite esse seguro contra problemas que todos nós recebemos no início da nossa vida. Se você gostou desse podcast, curte, comenta, compartilha, assina o nosso canal no YouTube e a gente se vê
no próximo podcast ou no próximo vídeo. Valeu, galera. Abraço. Tchau, tchau.